Boa tarde para todo mundo. Rita, que bom que eu estou te vendo. Boa tarde, boa noite aí aos Oi, que estão. Tati. Vamos dar início, então, ao nosso estudo, fazendo a leitura da página do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, tecendo a seguinte mensagem: ouve com serenidade, sempre que a tal sejas convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões, certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e palavras indevidas. Assim, buscando entender o que ele te deseja expor. Se te acusa, procura a raiz do mal e extirpa. O diálogo deve ser sempre transcorrendo sem azedume, deixando o saldo positivo. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Se acusa alguém, diminui a intensidade da objurgatória com expressões de conforto ao ofendido. E assim, com essa recomendação de Joana a respeito do bom ouvir, que não apenas, Senhor, ao estarmos aqui reunidos na busca do aprendizado, do crescimento tão importante para todos nós, que saibamos, sim, ouvir, mas que saibamos falar também com doçura, com gentileza, que saibamos trabalhar em nós os bons sentimentos para não nos sentirmos ofendidos, melindrados, e que todas as nossas relações com o nosso próximo possam ser de indulgência, de compreensão, de respeito, porque já sabemos que cada um estagia num degrau específico, como identidade única que é. Então, Senhor, desperta em nós a capacidade de entendimento para caminharmos em busca da luz, mas fazendo todo o esforço possível para iluminar também os passos dos que se ainda mantêm em retardamento. Obrigado por esse encontro, que seja bem proveitoso, que possamos fortalecer os nossos laços de afeto e aprender bastante para a nossa vida prática. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria que a gente vai passar uma apresentaçãozinha, se possível, então, que me colocasse como co-host para eu poder compartilhar. Espera aí que eu vou fazer isso. Estou fazendo isso. Espera aí, deixa eu achar você aqui. Hoje a sala está cheia. Marcos Celeste. Pois é. Estou até com medo de falar para tanta gente. Ah, não tenha medo. Só os encarnados, hein? Já tem mais, hein? E uma nuvem em volta de cada um, imagina só, isso aqui está repleto, hein? Pronto, já pus, Marco. Então, beleza, vamos lá, vamos tentar compartilhar isso aqui. Beleza, onde é que a gente está? Aqui. Muito bom. E... deixa eu só tentar tirar esse treco daqui que eu não consigo. Vou botar ele lá para cima. Não, lá para baixo. Vocês estão vendo a tela toda? Sim. Então tá.
Eu boto aqui e fica uma tirinha no meio da tela que eu não consigo ver bem direito. Bom, gente, então a gente está aqui reunido, né? Para mais um estudo, mais uma tarde de estudo do Livro dos Espíritos, né? A gente ainda está na parte primeira, que é das causas primárias, estamos no capítulo 2, dos elementos gerais do universo, e nós estamos hoje fazendo as perguntas de 25 a 28, que são continuação do subitem Espírito e Matéria, que o Luciano começou na semana passada. Tá? Só que antes da gente... Aqui não foi. Aqui o slide. Gente, a apresentação não está indo. Não está mexendo. Ah, foi. E agora foi demais. Agora foi demais. Pronto, agora voltou. Vamos ver se a gente consegue passar uns 2 videozinhos. São bem curtinhos. Não vai atrapalhar o tempo da gente, não. Eles não são diretamente assim no assunto, mas são situações que estão bem próximas para a gente trazer, talvez, o fio da meada, puxar um pouquinho do nosso entendimento. Vamos ver se abre. Abriu. Vocês estão vendo? Está sem som, né? Sim, Marcos, sem som. Então vamos voltar. Vou ter que sair do compartilhamento, fazer aquele compartilhamento. Tem uma coisinha que tem que marcar aqui embaixo que eu não tinha marcado. Agora eu já sei como é que é. Pronto. Agora sim, agora a gente vai voltar. E agora a gente volta lá para cima. Gente, cadê que o negócio não quer voltar? Ah, sim, voltou. Vamos lá. Ué, estou compartilhando com o som agora, por que não está indo? Vamos ver. De acordo com a teoria mais aceita pela ciência, o universo surgiu há 13 bilhões e 700 milhões de anos. Esse é o modelo do Big Bang, a história moderna da criação. Foi depois dessa grande explosão que surgiu tudo o que existe no universo. Aos poucos, essa matéria começou a esfriar. 400 mil anos depois do Big Bang, a matéria já estava fria o suficiente para começar a se agrupar e formar os primeiros elementos. O hidrogênio, que pode ser encontrado na água, e o hélio, esse gás que é usado para encher balões. Formaram-se então gigantescas nuvens compostas principalmente de hidrogênio. Durante quase 1 bilhão de anos, isso foi tudo o que existiu no universo. Ondas de choque do Big Bang ainda ecoavam. A matéria girava como numa dança cósmica. Mas chegou um momento em que as nuvens de hidrogênio sucumbiram ao próprio peso e entraram em colapso. A matéria foi ficando cada vez mais quente e densa. E então algo incrível aconteceu. Nasceram as primeiras estrelas. O nosso Sol é uma estrela e surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Estrelas brilham durante bilhões de anos, gerando luz e calor, como o nosso Sol. Mas um dia, elas também entram em colapso e morrem. É durante esse fim da vida das estrelas que são formados os outros elementos da natureza, além do hidrogênio e do hélio. O carbono, que está em todos os seres vivos, no carvão mineral, nos diamantes, o cálcio dos nossos ossos, o ferro. Tudo isso nasceu nas estrelas. Você já parou para pensar para onde vão as estrelas durante o dia? Elas não vão para lugar nenhum, elas estão aí, só que elas são ofuscadas pela luz do Sol.
Quando a noite cai e o céu está limpo, podemos contar as estrelas visíveis. Por incrível que pareça, não conseguimos enxergar mais do que 3.000. Mas para se ter uma ideia de como o universo é grande, só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem pelo menos 200 bilhões de estrelas. E em todo o universo conhecido pelo homem, existem 70 sextilhões de estrelas. Ou seja, 7 seguido de 22 zeros. Se lembrarmos que todas as estrelas visíveis no céu não passam de 3.000, podemos ter uma ideia da imensidão do universo. O Sol é para nós a estrela mais importante do universo. Sem a luz e o calor do Sol, nós simplesmente não existiríamos. Estrelas como o Sol têm brilho próprio. Planetas como a Terra e corpos celestes como a Lua apenas refletem a sua luz. Mas de onde estrelas tiram sua energia? Como elas se mantêm acesas, brilhando intensamente, emitindo luz e calor? No interior de toda estrela existe uma imensa fornalha que funde o hidrogênio a uma temperatura que chega a 15 milhões de graus. É daí que as estrelas tiram o seu brilho. O mais próximo que o ser humano já chegou de produzir energia parecida foi com a detonação de uma arma de destruição em massa. Uma bomba de hidrogênio. A arma mais letal que existe. Até hoje, a bomba H, como também é chamada, só foi usada em testes. As bombas atômicas que os americanos jogaram nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, por mais destruidoras que fossem, não se comparavam em força às bombas de hidrogênio. Pois é essa a gigantesca fonte de energia de estrelas como o Sol. Bom, todo mundo viu esse filme. Desculpa porque ele ficou um pouquinho longo, porque eu não tive tempo de cortar. Essa última parte aí eu ia cortar, mas não deu. Agora a gente vai ver um outro videozinho e depois a gente comenta um pouquinho sobre os dois. Astrônomos afirmam ter uma máquina do tempo. O motivo para afirmar isso é que nenhuma das imagens que eles capturaram do universo são do presente. Mais distante que o nosso sistema solar, ou que a Via Láctea, existe uma galáxia a 13 milhões de anos-luz do nosso planeta. Isso quer dizer que as imagens que conseguimos ver dessa galáxia hoje são imagens do passado, que demoram 13 milhões de anos viajando na velocidade da luz. Essas imagens nos permitem ver como eram as galáxias há milhões de anos atrás, quando nem o Sol ou nosso planeta tinham sido criados. Portanto, estudando o universo, nós podemos encontrar possíveis evidências e respostas para nossa origem. Está comprovado cientificamente que o universo está se expandindo, a cada ano se tornando mais frio e menos denso. Isso mostra a evidência de que tem um ponto inicial de alta densidade e temperatura, reforçando a teoria padrão do Big Bang, que foi proposta pelo padre, astrônomo e matemático Georges Lemaitre, que viveu uma vida de fé e ciência simultaneamente, e quem apresentou a base científica que assegura que o universo tem uma origem. Isso sugere que alguma coisa ou alguém externo e anterior ao universo o causou. Existem mais de 1 bilhão de espécies no nosso planeta. Em apenas 1 grama de terra, podemos encontrar milhões de micro-organismos. Para que isso seja possível, é necessário um alinhamento perfeito de pelo menos 200 variações diferentes. Se alguma dessas variáveis, como por exemplo a constante gravitacional, fosse alterada por menos de 1 milionésimo, a vida na Terra não teria sido possível. Esse equilíbrio, conhecido como ajuste fino, poderia ser parte de um projeto perfeito, ou simplesmente ser um produto do acaso. Mas a probabilidade disso ser causado pelo acaso é a mesma de jogar uma moeda e obter cara 10 quintilhões de vezes seguidas. O próprio Stephen Hawking afirmou que o fato extraordinário é que os valores destes números parecem ter sido perfeitamente ajustados para fazer possível o surgimento da vida. Se o ajuste fino não fosse produto do acaso, e esses números não fossem ajustados como parte de um projeto,
Isso significaria que existe um arquiteto que precede o universo. Então, a astronomia estaria descobrindo o que já foi afirmado através da fé, séculos atrás, de que tudo o que vemos foi feito a partir do que não vemos. E o Criador, que é, antes de tudo o que existe, visível e invisível, não apenas criou tudo para ele, mas permite que tudo continue existindo. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, entre os milhares e milhões de seres viventes. E apesar Não, da grandeza e da vasta extensão do tá só com a tela do vídeo agora, eu não consigo fazer mais. universo, onde existem mais galáxias que humanos, ele deseja um relacionamento com você. E através desse relacionamento, ele quer dar significado e propósito para a sua vida. A ciência e o estudo do universo continuam tentando explicar o tempo e sua origem. Mas apenas ele, que nos desenhou, pode responder qual o propósito para o qual fomos criados. Você ainda acha que é produto do acaso? Descubra hoje. Vocês estão vendo esse slide? Alô, gente? Não, não tá não. Só, Oi, tá aparecendo não. Ué, mas está tudo no compartilhamento aqui. Então vocês não viram nenhum dos dois vídeos? Sim, assisti. Sim, a gente viu os dois vídeos, só que vocês falaram no final. Você, parece, alguém falou aí? Você e o Luciano estavam Luciano, o Marcos Heleno, tava vendo bem. Depois é que começou a conversa. Estava vendo bem. Bom, já que uma parte do pessoal Eu viu... achei até que vocês estavam no vídeo. Parecia mesmo, dubladores, né? Marcos Heleno, o teu PPT apareceu direito no início. Agora ele está aparecendo uma imagem, para mim está aparecendo uma imagem com dois quadrinhos pretos. Mas no início, a primeira parte apareceu direitinho. Não, os dois quadrinhos pretos agora são os slides dos dois vídeos. Aqui eu cliquei em um. O primeiro, tá vendo essa aqui? Tá a mãozinha? Quando eu cliquei Eu vi os dois. Eu vi os dois. Foi o segundo vídeo. Então, uma parte de vocês viu os dois vídeos, né? A outra parte, então, me desculpa, eu ver depois no grupo, que eu vou botar no grupo, tá bom? Por que eu botei esses dois vídeos? A gente está falando aqui de espírito e matéria, né? Tem uma pergunta que acho que já foi feita pelo Luciano, deu tilt aqui na minha cabeça, mas que é se a matéria existe de todo o tempo, né? Como Deus e tudo mais. E o que eu quis trazer com esse vídeo? São dois vídeos que falam sobre a teoria do Big Bang, do começo de tudo, né? Mas são duas abordagens completamente diferentes. O primeiro vídeo, quem viu percebeu, um vídeo totalmente materialista. O segundo vídeo, um vídeo que fala, né, que uma força maior, né, tem que ter criado uma coisa precedente, tem que ter criado tudo, né? Aí ele fala ele e tal, mas ele não dá o Deus, ele bota uma ideia de que existe um tudo a mais. Então eu quis trazer isso que eu achei importante para o nosso estudo, que isso vem corroborar com aquela frase, que eu não sei bem se é de Pasteur, se é de Einstein, de quem é. Mas é uma frase que eu gosto muito, que eu acho que ela é muito certa, que diz que pouca ciência afasta de Deus, muita ciência afasta de Deus. A gente pode ver o estudo de uma mesma forma. Com pouca ciência, a gente vai ver só pelo lado do materialismo. Com muita ciência, a gente vai entender que tem alguma coisa Boa além. viagem, Luciano. Não explica. Entendeu? Então, vamos dar início. O Lu foi embora? Tá indo, vai se conectar na barca. Ah, tá. Então, agora vamos dar início ao nosso estudo propriamente dito. Tá bom? Vamos lá. Estou dando tilt nesse computador aqui que não está aparecendo nada, eu não estou entendendo. Apareceu aqui. Bom, a primeira pergunta de hoje, né, que era para que todo mundo possa dar uma
pensada e responder quem quiser. A gente vai ler a pergunta, né? E a gente vai dar um tempinho para quem quiser responder antes da gente ler a resposta. Do mesmo jeito que o Luciano fez na semana passada, tá? Então tá. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som do ar, o é do ar? Alguém tem alguma ideia? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Antes que a gente leia a resposta, para depois comentar a resposta. Um de cada vez, por favor. Calma, não estou entendendo. Muita gente no meu ouvido. Não. Faz uma fila. Então, você repete a pergunta, por favor, Marco? O espírito independe da matéria. Pergunta 25, tá? Do Livro dos Espíritos. Você não está vendo, não? Não está na tela? Eu vou ler. Está na tela. Agora eu vi. Viu? Mas eu leio assim mesmo. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o som da luz e o som é do ar? Isso é uma pergunta bem interessante, né, Marco? É interessante para a visão de matéria do século XIX, tá? É bom a gente pontuar isso, né? Mas eu vou deixar as outras pessoas falarem. Deixa eu ficar calado, porque eu já falei demais. Alguém quer falar? Mas, Leonardo, eu acho que a gente precisa dar a resposta do século XIX para, se possível, complementar do século XXI, né? A gente sabe que espírito e matéria são coisas totalmente distintas, mas que para o progresso do espírito é necessária a matéria. Então, seria uma resposta óbvia essa. O espírito depende da matéria? Não. Mas a matéria precisa de algo mais para poder se tornar viva, né? O corpo por si só não vive. Então, existe aí o Kardec tenta didaticamente mostrar um novo ponto de vista. Né? A gente tem que se lembrar que ele estava lidando com o alvorecer de uma nova ciência, com problemas com a religião católica. Então, precisa dar essa resposta lá do século XIX. Né? Então, o espírito depende da matéria? Não. Isso, Luiz. Luiz. Por que eu pontuei sobre isso? Porque geralmente nós erramos, a maioria das pessoas erram na história, porque às vezes querem interpretar a história de séculos passados com a mentalidade do século atual, né? Isso é um erro grave que se tem, né? A gente tem que pensar a história e interpretar ela no pensamento da época, né? Por isso que essa pergunta que você bem pontuou, Zé, essa pergunta do Kardec foi bem interessante, quando ele atrela uma dicotomia entre matéria e espírito. Mas é interessante. Felipe, deixa vir a resposta. Alguém mais falou? Josi, teu microfone está ligado. É briga de galinha. Posso ler a resposta, gente? Vou ler, hein? Ninguém se manifestou mais? A resposta. São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Foi bem isso que Zé Luiz respondeu aí, né? Ou seja, o espírito é um, a matéria é outra. Mas acontece que o espírito precisa da matéria, né, para ele poder se manifestar. E aí é o caso que ele fala intelectualizar a matéria. Quando ele está falando intelectualizar a matéria, ele não está falando de um pedaço de madeira, ele não está falando da mesa de irã, ele não está falando nada disso. Tá falando o espírito precisa da matéria nessa dimensão, né? Isso, ele está falando do espírito que ele vai utilizar a matéria para agir na matéria. Dessa forma, a matéria vai estar, entre aspas, intelectualizada, né? Isso. Quando eu pontuei sobre isso, quem é que pega a mão? Quem é que pega o lápis para escrever? É a minha mão é matéria. Né? Mas quem dá a ideia de escrever sou eu, o espírito. Então, é mais ou menos isso que eu penso que Kardec estava perguntando e que os espíritos estão respondendo a ele. Esse ponto de hoje,
Ele parece uma coisa assim, muito óbvia, muito simples. Mas, quando a gente começa a pensar, e pensa nos vídeos que foram vistos, e pensar com esse olhar do século XIX, a gente vê que, para aquela época, essa coisa não era tão fácil de entender. E hoje ainda tem algumas coisas, a gente vai ver alguma pergunta aí na frente, se não me engano, é 27, que a gente vai começar a ficar pensando, tem que pensar profundamente. Eu entendo que esse início do Livro dos Espíritos faz a gente entender, né, o só sei que nada sei. Quanto mais a gente entende, mais a gente entende que falta entender. É bem por aí essa questão. Vamos lá, sua pergunta A. Bom, essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Aí ele vem. Entendemos aqui, por Espírito, o princípio da inteligência, a abstração feita às individualidades que por esse nome se designam. Quem são essas individualidades? Os espíritos como nós conhecemos, não é isso? Se alguém entendeu diferente, por favor, me ajude, porque eu entendi assim, quando ele fala, entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam, ou seja, ele está nos abstraindo da história. O espírito já formado, entendido como espírito, com livre-arbítrio, ele está tirando da brincadeira. O que ele está perguntando é se o espírito, né, o espírito de forma geral, o espírito como princípio inteligente, ele igualmente necessita dessa matéria para a manifestação. Onde eu disse que esse estudo parece que é muito óbvio, parece que é muito fácil, mas ele tem umas nuancezinhas que deixam a gente meio... Será que era isso que ele está perguntando? Será que não é? Alguém entendeu aí de outra forma? Por favor, me socorra. O que vocês acham? Pode ser e depende? Marco, a dificuldade é porque são duas respostas para essa questão. Esse que é o problema. Uma resposta século XIX e uma resposta século XXI. Eu acho que você que tem que organizar a história para a gente poder se situar, senão a gente vai ficar aqui voando. Entendeu? Mas organizar a história, pô, eu estou falando, fazendo o que Kardec fez, botando a pergunta para a gente raciocinar nela. Sim. Segue o baile, Marco, segue o baile. Vamos ler a resposta e depois então a gente comenta. Bom, é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Eu entendo aí que ele está falando o seguinte: no nosso estágio, essa matéria, o espírito vai depender da matéria. Mas ele diz, porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. É porque o que a gente percebe é o perispírito. O perispírito é semimaterial. A gente nunca viu o espírito. E isso é uma outra coisa que a gente vai ter uma problemática na pergunta 27 também, né? Daqui a pouquinho... Eu colocaria mais uma coisa, né? A gente tem que se lembrar que o Kardec aí estava tentando se contrapor à Igreja Católica, que era dominante no momento. Então, eu acho que essa ideia aí está muito ligada com a alma, né? O ser humano, lá na época de Kardec, não conseguia entender espírito sem a alma. Não conseguia entender espírito sem a passagem pelo corpo. Então, o mental da época era que não podia, né? E era uma grande dificuldade, né? Porque eles achavam que o espírito nascia junto com o corpo. E o Kardec precisava quebrar isso. Então, as ideias sempre apontavam para isso. Olha, o espírito está ligado a um corpo. Quando morre, o espírito na alma, né? E a alma se desvaneceria, e então vai para o mundo espiritual, mas porque passou no corpo. Então, olha como é que é difícil olhar essa história. Hoje a gente sabe a resposta, mas na época essa ideia era uma ideia complicada. Outra coisa, Luiz, tem outro ponto também, que até então, é por isso que eu coloquei na minha posição anterior. Até então, espírito e matéria eram coisas separadas. Quando Kardec fala, os espíritos falam lá nas perguntas, não sei qual é, que não decora esses negócios de pergunta, pergunta lá, que o espírito é matéria quintessenciada. Né? Ele fala que é um tipo de matéria, só que a matéria é diferenciada. Isso quer dizer que, em tese, profundamente falando, espírito e matéria é a mesma coisa.
Só que para aquele momento, para o século XIX, eu não sabia nem o que era matéria, muito menos, e essa divisão se fazia necessária. Mas hoje, com essa nova teoria da relatividade, né, e da física quântica, que são coisas completamente diferentes, mas se comunicam, nós já sabemos que matéria, energia e espírito é praticamente a mesma coisa, só muda a forma de condensação. E é isso que eu acho interessante, né? Por isso que a gente fala que tem que estudar o Livro dos Espíritos com a visão do século XIX para entender as suas respostas. É bem interessante. Você deixou a dica aí para a Nádia, agora entrar de sola nisso aí. Mas antes da Nádia entrar, vai uma questão de quem não sabe essas coisas. Eu me apresento dessa forma porque realmente eu não sei. Só que, para mim, pela leitura, pelo entendimento da leitura, vamos considerar espírito que é matéria, eu concordo aí a priori com o que o Napo falou, só que é um tipo diferente de matéria, da matéria que a gente conhece aqui, palpável, aí. E que, segundo a resposta, a gente não tem essa capacidade física, inclusive para perceber. Então, um dia, quando nossos corpos forem diferentes, habilitados para perceber esse tipo de matéria quintessenciada, é que a gente vai chegar nesse grau de entendimento. Foi o que eu consegui captar daí disso tudo. O que eu deduzo... Falou de física quântica. Perfeito, Raquel. É isso aí, Raquel. Não consegue. Para quem não sabe, falou muito bem, tá vendo? Muito bem, Raquel. Perfeito. Falou de física quântica. Avestruz. Marisa, você me avisa com quem é que tem que falar, quem é que vai falar, porque eu não sei, aqui eu não estou vendo nada, tá? Tá bom, pode deixar. O povo tá falando, dando pitaco, mas a gente é educadinho, a gente fica quietinho quando o outro fala. Pode ir. Então tá. Nádia vai falar mais alguma coisa? Não? Tá perfeito, o que a Raquel falou tá perfeito. A gente ainda não tem elementos para qualificar. A gente está chegando cada vez mais próximo disso. O conhecimento científico está chegando cada vez mais próximo disso. Agora, para o momento em que foi escrito, voltamos ao que o Eunap falou. Até os termos têm que ser repensados. Quando a gente fala em espírito, é uma coisa, alma é outra. Então, a gente tem que repensar, quando eu falo que a gente tem que conceituar, tem que repensar que é problema semântico, não é só implicância. A gente, não é só implicância, não é implicância, ponto. A gente tem que, às vezes, ressignificar, porque a tradução pode ter sido... A Raquel, outro dia, falou da palavra sentir. A tradução pode trazer uma informação dúbia, que hoje tem que ser muito explicada, tem o contexto de época, então tem alguns termos que precisam ser ressignificados, precisam ser readequados. E, como disse o Nap, a gente tem que entender qual é, no contexto em que foi escrito, por que se serviram desses termos e dessas respostas. Ponto, fechei. Ok. Bom, eu deduzo que, para o nosso entendimento mais simples, tanto faz para o século XIX, para o século XX ou agora para o século XXI, o que a gente pode resumidamente dizer é que, no nosso estágio, né, ou no estágio um pouquinho mais atrasado que o nosso, o espírito ainda vai depender dessa matéria para se manifestar. No estágio mais elevado, né, eles não vão depender dessa matéria, porque aí o tipo de matéria é outra, matéria mais quintessenciada, né, que eles não vão, de forma alguma, necessitar. Então, quer dizer, tudo
como diz a luz, pode ser depende. Vai depender em que estágio está esse espírito para saber se ele depende ou não da matéria para se manifestar e em que local ele vai se manifestar. Porque a gente sabe que um espírito, por mais evoluído que seja, quando ele vem se manifestar aqui, ele depende de fazer modificações fluídicas até ele conseguir poder utilizar um corpo como o nosso. Foi o caso do nosso mestre, né? Bom, vamos passar adiante. Pergunta 26. Poder-se-á conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Quer dizer, no nosso estágio, acho muito difícil. Vou até logo botar a resposta, que é para a gente não perder muito tempo aqui. A resposta é curtinha e grossinha. Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Ou seja, não tem como, em laboratório, tentar separar essa coisa, perceber o que é espírito, o que é matéria. Não tem como a gente fazer isso. A gente só pode, pelo pensamento, entender, que é o que ele está tentando explicar desde o início, que existem esses dois princípios que se diferem e que lá na frente, quando a gente tiver, como disse o Leonardo, lá, daqui alguns milhões de anos, quando a gente tiver condição de entender isso melhor, a gente vai poder fazer o entendimento perfeito dessas coisas. Mas, por enquanto, só devagando. Alguém tem alguma pontuação? A gente pode passar para 27. A 27 dá também Acho que a 27 sozinha dá um dia de estudo. Pode passar? Dou-lhe uma? Alguém vai falar? Dou-lhe duas? Sim. Dou-lhe três. Ninguém falou. Vou passar em 27. Vamos lá. Há, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? A resposta é grande, e na resposta vai vir muito do que a gente já falou até agora, e é aí que a gente tem que ter bastante calma, entendimento, para não dar nó na cabeça e não dizer que está se contradizendo na obra. Tá? Eu vou botar a primeira resposta, a gente vai ler e depois a gente comenta. Eu vou até puxar o comentário. Sim, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, ele bota que Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Ou seja, o fluido universal, né, pelo que a gente está vendo aqui, é uma
mais quintessenciada do que nós chamamos de matéria. E é nele que o espírito pode atuar. E aí a gente volta para o... Pô, mas não é o perispírito que vem a ser o veículo com o qual o espírito vai poder atuar na matéria? Quer dizer, são coisas para a gente pensar. Então, o perispírito é o quê? Algum tipo de modificação do fluido cósmico universal. Que, por sua vez, como diz aí na pergunta, né, embora, de certo ponto, seja lícito classificá-lo como material. E é por isso que a gente chega mais ou menos nesse tal do que o Leonardo falou, que no final a gente vai chegar à conclusão que é tudo quase a mesma coisa, né, Leonardo? Vai, Isso, Marcos. O interessante que você tocou no assunto, deixa eu baixar minha mão aqui, é porque se nós formos ler na Gênese, eu acho que no livro dos Espíritos, são perguntas anteriores, ele fala que o fluido cósmico, tudo é originário do fluido cósmico universal. Né? Então, a energia, a matéria, o espírito, qualquer coisa são variantes, como você bem pontuou, Marcos, desse fluido cósmico universal. Né? Ele fala no livro dos Espíritos e na Gênesis. Isso mesmo. Agora tem um ponto que eu acho bem interessante nós pensarmos. Olha lá, deixa eu voltar aqui a página para ver a pergunta. Ele fala sobre a relação... Mas tem uma colocação que ele faz aqui que deixa a gente meio que de pé atrás, que ele diz assim, ó, se o fluido universal fosse positivamente matéria, não teria razão para que o espírito também não fosse. Quer dizer, tem alguma diferenciação em algum momento. Sim. Né? Porque senão... Mas tem algo mais interessante. Tem algo mais interessante, que eu me lembro da Nádia, quando a Nádia falou agora há pouco sobre o processo de tradução, isso é bom a gente pontuar, porque eu já fui indagado sobre isso, né? Eu já fui questionado sobre isso no momento do nosso bate-papo com outras pessoas que não entenderam essa pergunta, porque ele fala aqui o seguinte, ele fala sobre espírito, tá vendo? Ele fala aqui, ó, cadê? Matéria, o princípio, ele fala que o espírito é que vai atuar sobre a matéria, não é isso? Ora, mas vejamos, e os animais? Não são espíritos, são princípios espirituais. Eles também não estão agindo na matéria? Então, olha que uma tradução ou um termo, porque espírito animal não tem. Espírito é aquele que tem inteligência, consciência. Então, os animais não têm espírito, mas tem princípio não é que não espiritual. tem, ele ainda não é. Ele ainda Sim, é um princípio. não é. É um vir a ser, mas os termos usados são importantes, porque ele não é espírito. Então, eu preciso colocar princípio espiritual atuando na matéria, ou eu preciso colocar só espírito? Porque se eu coloco só espírito, então os animais não estão todos na matéria, porque eles não são espírito, eles são princípios espirituais. Agora, se eu usar princípio espiritual e espírito, aí eu estou abrindo o leque para todos podem agir na matéria. O que vocês acham dessa dúvida? Porque essa dúvida já foi perguntada para mim um tempo atrás. Se a gente achar que espírito é só o espírito que pode se manifestar no corpo, ou seja, a alma, então você realmente está excluindo do animal. Você tem que botar isso como princípio inteligente, o princípio espiritual, que vai estar lá no animal também. Esse vai agir na matéria. Mas eles não agem na matéria? Os animais não agem também na matéria? Então não é espírito, é princípio espiritual. Você está entendendo a minha colocação? A minha colocação foi essa, porque foi feito um dia, estava conversando com as pessoas, um tempo atrás, aí um filósofo, a gente bate-papo, conversa, ele me deu essa para eu degustar e responder para ele. Aí eu guardei essa informação, falei, interessante, né? Porque na realidade eu acho que vem muito mais do que a Nádia falou sobre o processo de tradução, processo de ideias, né? Eu tenho certeza que a ideia principal é que, para atuar na matéria, tanto o princípio quanto o espírito, eles agem sobre essa matéria, né? A ideia é dúbia nessa informação, né? Marcos, só fazendo uma colocação. A gente também tem que se perguntar, quando ele fala fluido, se é o que a gente entende hoje por fluido.
E se a gente trocar o termo e colocar energia? Então, a gente tem o contexto da utilização da palavra, que pode ter tido um problema de tradução e pode ter um problema de não haver, naquele momento, uma palavra com uma significação mais precisa. Fechei. Alô? Estão me ouvindo? Vou pôr aqui a análise. Será que foi eu que saí ou foram... Sim, tá. Quando eu estava falando, eu estava pensando aqui. Então, quanto mais próximo do primitivo, é mais fácil para esse princípio espiritual atuar na matéria. Porque se a gente for ver, como eu já disse anteriormente, quando o espírito ele chega à condição do espírito puro, espírito crístico, quando ele tem que voltar a atuar na matéria, ele tem que passar um tempo preparando todo o fluido que o envolve, né, para que ele possa atuar na matéria grosseira. Então, também é outra coisa para se pensar, né? Que a gente tem aqui uma curva que, sim, da atuação do espírito na matéria. Quanto mais próximo de sua origem, eu acho que é mais fácil para esse espírito, para esse princípio, atuar na matéria, a matéria mais grosseira. E quanto mais elevado ele estiver, né, para ele atuar diretamente na matéria, ele vai ter um pouquinho mais de trabalho para poder, vamos dizer assim, criar, igual a cebola, criar lamelas e mais lamelas e mais lamelas, até conseguir atuar na matéria. O que vocês acham disso? É ou não é? Estou muito errado, pouco errado ou não estou errado? Não, Marcos, o problema todo é que essa resposta que você está dando, ela está ligada ao século XIX, é o que a gente está discutindo. Para todos aqui, eu e o Marco participamos de um outro grupo, e a discussão chegou a um nível tal da gente ter que cancelar o estudo do livro dos Espíritos para deixar todo mundo respirar, porque existia muito conflito nas ideias. Né? Então, tinha gente que defendia as palavras de Kardec, né? Não, está escrito por Kardec, é verdade, não se fala mais nisso. Kardec falava assim, nós não estamos preparados ainda para entender nada disso, então não se mexa. Enquanto outra vertente falava que não, já estamos maduros o suficiente para entender alguma coisa. E aí eu acrescentei a Evolução em Dois Mundos de André Luiz, que eu não consigo mais estudar esse princípio do livro dos Espíritos sem a Evolução em Dois Mundos do meu lado. E a Evolução dos Dois Mundos é muito simples. Olha, o Espírito é uma centelha divina. E não está falando de momento algum que está matéria aí. Quando fala assim que somos feitos imagem e semelhança de Deus, esse é o ponto. É essa centelha divina que emana do próprio Deus. O resto, tudo é a modificação do fluido quântico universal. Que essa cor, essa centelha divina, em seu progresso, ou por várias cores, chega a um ponto que se denomina espírito. E aí esse espírito é capaz de tomar conta de uma matéria chamada corpo humano. Mas esse corpo humano não pode ser tocado pelo espírito. Por quê? O espírito é uma essência divina. Então, eu preciso de um intermediário, que agora nós chamamos de perispírito. Mas lá o Kardec, no seu início ali, como já falou, ele chamou de fluido. Então, assim, o estudo avança e é o caso da Gênese, né? O Kardec recebeu a notícia de que ia desencarnar. Ele falou que não, por favor, me deixem escrever um último livro, porque eu preciso corrigir as coisas que eu coloquei no primeiro. Então, hoje a gente está assim, a própria doutrina teve uma revisão que que a Gênese é uma revisão dos 4 livros anteriores. Então é complicado, não dá para ler. A gente precisa ter sempre os dois seguindo juntos e entender essa história, que existia um ponto que era necessária aquela resposta, mas que agora as respostas são diferenciadas. Nós sabemos que, como se fala, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente, todo mundo sabe, ele pode tudo. Onisciente, conhece tudo. Mas onde que está o onipresente? Partindo do princípio que nós não fazemos parte do Deus, né? Somos individualidades. Ora, se é assim,
Então, a forma que a gente pode entender que Deus está ao nosso redor é que o fluido cósmico universal, que é o Deus, está entre nós. E, assim, muitas vezes, quando eu falo assim, conflita com o que o Kardec falou. Mas depois de Pois é, gente, é esse o ponto. A gente não pode entender as coisas de uma maneira mais clara e aprofundada se a gente não souber o que está escrito lá no contexto de 1919. Isso vai confundir as pessoas que não conhecem a doutrina espírita e principalmente os espíritos que estão aqui que não a conhecem. Então, desculpa, gente, mas eu sugiro que a gente continue lendo tudo no contexto de 1857 e depois a gente faça uma dialogação, um estudo à parte, porque senão vai confundir muito e onerar muito esse estudo. E não vai se fazer, não vai se chegar a lugar nenhum, e tem gente aqui que realmente não conhece a doutrina espírita. Nós que estamos falando e concordando, não estou discordando de ninguém, tá? Nós concordamos com tudo isso, mas nós estudamos lá, daquele jeitinho, e eles precisam também estudar para poder avançar as casinhas, ok? Eu estava esperando. Está nó mesmo. Essa pergunta 27, ela está nó nessa resposta e faz a gente entrar em conflito com os estudos né? Não que a gente vá negar nada, mas é essa questão de ver a palavra da época, ver o que a ciência já conseguiu, e aí é o que eu vou dizer. Só sei que nada sei. Eu estava esperando o momento de entrar, assim, por conta disso. Mesmo eu, que tenho, a primeira vez que comecei a estudar o Livro dos Espíritos, vai lá pelos idos de 80 e alguma coisa, eu tenho dificuldades até hoje. Eu fiquei aqui me colocando no lugar de quem está tendo esse contato com esse conteúdo pela primeira vez. E nós temos aqui no grupo isso. Fazer uma referência que no século XIX era a possibilidade de trazer esse conhecimento é fundamental para dizer. Da mesma forma, quando nós estudamos o Evangelho, nós trazemos assim, olha, essa fala de Jesus foi dita há 2000 anos para um povo que era assim. Então, tudo bem, a gente deixa bem claro a época, a cultura e o que é que houve de necessário. Da mesma forma que ontem nós falávamos do Chico, por que ele disse determinada coisa, qual era o contexto. Então, tá, contextualizar, beleza. Tem muitos de vocês que já têm um conhecimento muito mais profundo. Então, que traga. Olha, hoje em dia, a ciência avançou muitíssimo, mas aí a gente não alcança esse muitíssimo de modo geral. A gente precisa ver que está aqui num grupo que precisa primeiro entender isso aqui. Vamos lembrar de quando nós éramos primitivos, que não conhecíamos o fogo, que não conhecíamos absolutamente nada. Então, muitos de nós estamos aqui como se fosse aquele primitivo, precisando ir lá no ABC. E aí vocês já estão no outro idioma. Eu peço socorro por mim, pelos meus companheiros, para a gente adequar assim, o conhecimento e ir nos passinhos que a gente precisa avançar. Pode ser, queridos? Perfeito. Essa questão, eu queria colocar o seguinte, como o Zé Luiz normalmente diz, o bom desse estudo é que ele provoca dúvida, ele vai fazer as pessoas procurarem estudar mais. Ele já deu uma dica aí, estudar a Evolução em 2 Mundos, e a gente vai... o saudável é a gente estar sempre mesmo conflitando e debatendo uma opinião com outra opinião até a gente chegar. Mas eu entendo isso também, que, por enquanto, basta, principalmente que a gente tem muita gente nova querendo aprender, basta a gente tentar seguir o que está de uma maneira mais literal. Aí no livro, que a gente não vai fugir muito, né, do entendimento, e vai dar para aprofundar mais tarde. Né?
Maravilha, maravilha. E conhecimento mais, mais a gente se científico é mais basear em Kardec, né? Por enquanto, a gente se basear no que Kardec trouxe, organizou, porque é uma fala dos espíritos também, né? Para a gente começar a entender isso, que é um tipo de matéria, que é assim. Aí a gente vai devagarinho. Sim. E entender que ele não está errado. Ele apenas estava no limite máximo que a época dele permitia, né? E, hoje em dia, a ciência não disse nada do que ele disse, mas está colocando novas perspectivas de estudo, de aprendizado. A gente vê isso também em André. Só que André, por enquanto, ainda está um pouco mais à frente do que a ciência atual, né? A gente viu naquele trabalho que eu apresentei da Pineal, coisa que André falava em 1940, qualquer coisa, que só agora que as universidades estão começando a estudar esse tipo de coisa, sobre a própria Pineal. Então, é isso. Quer dizer, a gente está no mar de informações onde a gente tem que procurar estar na informação mais adequada ao nosso entendimento, desde que ela não fuja à verdade. E Kardec não foge à verdade. Apenas é um pontapé inicial para quem quiser, tiver condição, pegar outras obras mais aprofundadas e ir mais longe. Mas quem ainda está no começo, o ideal é seguir Kardec, no meu modo de entender. Tá bom? Alguém tem mais uma pergunta? Vou passar para outra. Ainda tem mais uma pergunta para hoje. Deixa eu ver a hora aqui, que eu não sei a hora. São 17 horas. Aqui no meu 17h07. Isso, no meu também. No meu outra, né? Tá bom? Posso passar para outra? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Não, eu não. Não? Vamos lá. Essa danada. Travou. Jesus. Travou. Tem a sua pergunta A. Então, são mais duas. É a A e a 28. Isso mesmo, tinha esquecido. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Olha aí, já naquela época, Kardec, e note bem que a eletricidade era há pouco tempo que se conhecia, né? Então, eles já estavam estudando eletricidade, magnetismo animal, com pouco tempo de estudo. Aí vem essa pergunta. Gente, deixa eu puxar essa tarjeta aqui para cima, porque eu mesmo não estou olhando a resposta. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse treco daqui. Aqui. Vamos lá, peraí. Vocês estão vendo a resposta? Eu não estou vendo. Eu estou vendo. Não, tem uma tarja. Pois é, agora eu joguei a tarja para cima para a gente poder ler. Então tá, vamos ler a resposta. Dissemos que ele, ou seja, o fluido, né? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Ou seja, não dá para qualificar como eletricidade, que é uma coisa que está além disso, né? Ele diz, fluido elétrico, fluido magnético, né? São apenas modificações do fluido universal. Então, por enquanto, a gente tem que ficar com a definição, é o fluido universal e pronto. Porque a gente não tem muito como qualificar isso, a não ser, de repente, o pessoal que estuda mais, que já sabe sobre todas essas divisões subatômicas que tem atualmente, as divisões do elétron e como o elétron se comporta, tudo isso, quando vier mais claro para nós, aqui, meros mortais, quando a ciência esmiuçar tudo isso, vai dar para a gente fazer essa leitura à luz dessa ciência nova e trazer novas informações.
Por enquanto é o que temos, porque é o que Deus acha que a gente tem maturidade e sabedoria para saber. A gente precisa ter humildade para aceitar e aprender a obedecer. A obediência é um capítulo da vida da gente que a gente precisa parar e meditar sobre ela, porque todos nós somos muito desobedientes às leis de Deus. Então, a gente entender esse silêncio, esse interregno, porque entre a doutrina dos espíritos, 1857 até hoje, é um interregno para a gente absorver. A gente está percebendo que uma boa parcela já está prontinha, intelectualmente falando, para absorver mais. Mas a asa do amor ainda está capenga. Então, por isso é que a gente não recebeu mais ainda. Desculpa, Marco. É verdade. Não, eu concordo, inclusive, com você. Eu concordo, inclusive, que a parte intelectual ela vai vir mais fácil depois que a gente começar a desenvolver um pouquinho mais a asa do amor. Porque se vier mais a parte intelectual antes que o amor desenvolva, a gente vai fazer mais estrago ainda do que a gente já conseguiu fazer até hoje. Então, eu perdi até o fio da merda do que eu estava dizendo, mas o que eu acho importante tem um espírita um escritor espírita, palestrante espírita, que eu gosto muito dele, já está bem velhinho, acho que ainda está encarnado, mas já não está atuando mais, que era o professor Celso Martins. Eu não sei se alguém aí conheceu ele. Eu conheci. Conheceu? Ele fazia muitas palestras. Teve uma época que ele frequentava direto no Centro Moisés, onde eu frequento, lá em Realengo até hoje. Então, quando tinha essas questões assim, ele vinha explicar, dizia, na minha miopia, que ele usava aquele óculos enorme, na minha miopia, o que eu entendo é assim. Então, eu aqui vou parodiar o Celso Martins. Só que, no meu astigmatismo, o que dá para entender é isso. Mas está um pouquinho fora do meu alcance. Na minha cegueira, eu teria que dizer, na minha cegueira... Lá vem ela com a pedra de novo. Então, eu prefiro o astigmatismo porque dá imagem dupla, dá visões duplas, triplas, e aí fica várias vertentes para serem estudadas e chegar à conclusão do futuro. Vamos para 28, gente? Oi. Marcos, são 17h13. Você vai até onde? Só 28. A hora que está faltando assim que esse computador for, porque ele não caiu. Tá legal. Ele travou. Agora ele vai, foi. Aqui, normalmente, dá um toque e ele pula de pergunta. Eu estou dando 5 toques para ele conseguir mudar a tela. Sei lá o que aconteceu hoje. Vamos lá, 28. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais a designação de matéria inerte e matéria inteligente? Resposta. Vamos direto para a resposta. As palavras pouco importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere o sentido. Olha, é o que a gente vem falando desde o início. Exatamente. O problema está no nosso vocabulário terreno, que os próprios espíritos dizem, que é muito pequeno. A gente não tem, como a Nádia falou hoje e fala sempre, e também a Nete Guimarães sempre fala, isso é muito importante quando a gente estiver tentando conversar sobre um tema, seja ele qual for, definir e conceituar as coisas, para a gente poder ter o entendimento aproximado, porque senão a gente fica com a resposta dessa pergunta aí. A gente fica tergiversando, falando, cada um falando uma coisa, está todo mundo falando a mesma coisa, mas usando termos diferentes, e aí a gente acaba não se entendendo. Então, eu acho que o estudo mesmo em si, né, a resposta mais complicada vai até o 27. Essa daí foi só para os espíritos nos colocarem no nosso devido lugar. Assim, ó, bate na cabecinha, assim como bate na cabecinha da criança, fica quietinho, que você só pode entender até aí. Daí para frente,
vai levar mais um tempinho para vocês entenderem. Estuda, meu filho. Segue em frente, vai estudando. Um dia a gente conversa de novo sobre esse assunto. Né? Ainda tem uma Essa nota. resposta aí, o espírito praticamente diz assim, vocês que lutem, né? Se virem, se entendam. Né? É o que ele fala. Pois é, o que a gente está tentando fazer. A gente está lutando para entender. Pois é, um dia a gente consegue. Quando a gente começa a falar de outras coisas que já são descobertas, após a publicação do Livro dos Espíritos, o que a gente está tentando, nós não, vou falar de mim, o que eu estou fazendo é exatamente isso, estou lutando para entender, porque se eu for pegar literalmente, basta ler e memorizar, e hierarquizar. Mas é aquela Okay? coisa, né? No meu entendimento, eu estou lutando. Mas a gente tem que nós estamos colocar o seguinte, que cada um de nós, como individualidade, tem um diferencialzinho naquele entendimento maior que a gente pode ter. A gente vai ter um entendimento geral, né, que é o basicão, e alguns vão poder voar um pouco mais alto, porque tem mais conhecimento, outros vão ter que ficar mais próximo do básico, mas a ideia é que sempre a dúvida incomode para provocar o estudo. Pois a Luiz sempre diz. Ainda bem que tem dúvida, que aí, se tem dúvida, vai estudar para melhorar. Porque a gente também não pode ficar estacionado. Mas há que se entender isso. Vamos tentar manter o padrão, né? Que a gente possa levar todo mundo junto, para ninguém ficar muito para trás, ninguém ficar muito aéreo. E aí, quem puder depois dar uma esticadinha na frente para conhecer mais, e depois trazer de volta alguma coisa, a gente está aqui aberto para isso. Eu acho que todos nós estamos... Por isso que tem essas palestras que o pessoal faz aí, tema livre, que pode trazer os temas que têm sido tão agradáveis e de tanto conhecimento. É nessa hora que essas colocações vêm para enriquecer a gente. Marco, você lembra de ontem que a gente estava falando que a gente precisava fazer momentos em que precisamos trazer a nossa ancestralidade, a nossa experiência e tudo mais? Eu acho que depois de cada segunda-feira, de terça-feira que se estuda, nós poderíamos, ou um ou outro, trazer, sei lá, um documentário, alguma coisa, informação para fazer as equiparações necessárias com os dias de hoje. O que vocês acham? Acho que é uma boa ideia. Eu não vi isso ontem, porque ontem eu saí de tarde, cedo. Aí melhora. Quando cheguei em casa, era de noite, não vi nem tua palestra, Marisa, que eu queria ver. Vou ver se eu assisto hoje de noite. Aí melhora, a ideia já é melhor, porque mesmo que fique pouca coisa registrado, que a gente não acompanhe, mas é complementar, é trazido de uma forma para facilitar o entendimento. Sim, e também é o seguinte... Pode amadurecer isso. E também é o seguinte, essa questão assim, né, que bota fogo no parquinho, é mais aqui nesse início do Livro dos Espíritos. Mais para frente, né, para ele começar a desenvolver mais as questões morais, né, aí fica mais tranquilo de todo mundo acompanhar, fica tudo muito mais fácil, mas nesse ponto aqui, eu acho isso, quem puder trazer um adendo a mais depois para completar, né, no outro dia, eu acho que vale a pena sim. Vamos ler a nota aqui, senão a gente vai acabar estourando o tempo. Essa notinha apareceu. Para terminar, tá? Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas,
se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram sendo distintas. Daí, o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Ou seja, ele faz um resumo aí, né, dizendo que, no meu modo de entender, que essa divisão que ele está fazendo, por enquanto, aí, tudo isso, é para tentar facilitar de uma forma didática. Né? Ele importa aí chamar que essa inteligência superior, como a gente viu no segundo vídeo, né, da gente lá, que arquitetou todo o início antes do Big Bang, e se existiu alguma coisa antes do Big Bang, quem fez isso tudo é essa inteligência superior que nós chamamos de Deus. Dali, tudo vem por humana. E depois a gente vai ter que, aos pouquinhos, ir aprendendo. E, no meu modo de entender, a gente ainda vai ter alguns milênios de estudo pela frente. Então, calma, serenidade, a gente chega lá. Bom, gente, eu terminei. Não sei se ainda dei tempo para alguma coisa, mas... Em 8 minutos. Então, acho que esse ponto aí fica aberto para quem quiser comentar alguma coisa. De fato, gente, esse início é muito importante, apesar de muito desafiador, né? Para mim é muito difícil, mas precisa que se tenha esse entendimento, porque a partir daí tudo sai também da cegueira de que você vê espírito, que vê, não vê. Hoje em dia nós já sabemos que não vemos espírito, que o que vemos é o perispírito. Por causa de quê? Porque a matéria é menos densa do que a nossa aqui na carne física, mas é um tipo de matéria, o espírito também que a matéria é o agente, que é o que produz a evolução, porque eu estou aqui, aí estou vivenciando aí todas as questões, aí por isso que a possibilidade de evoluir, tudo são coisas importantes, mas eu também penso que a gente podia, nesse início, até por conta do grupo como um todo, e assim, trazendo paulatinamente, porque não adianta eu dizer para alguém se debruçar em cima de uma literatura mais profunda, mais assim, se a gente não tem nem essa base. É nesse sentido que foi a minha fala também, né? Até corroborando lá com a Marisa. Agora, a gente precisa saber que é matéria, que é espírito, essa distinção, lidar com isso, claro, porque nós somos espíritos, o livro dos espíritos fala de nós, da nossa criação, da nossa origem, da nossa... Beleza, precisa. Mas eu só comecei a ficar aflita, estava atrás de uma brecha, né? Quando a Marisa aí interrompeu, eu peguei o bonde e fui atrás, por conta disso, nesse sentido, da gente ir. De repente, essa ideia da Marisa foi intuída aí para irmos trazendo alguns vídeos, convidar alguém que fale sobre isso, mas com exemplos mais palpáveis, mais fáceis de ir trazendo compreensão, luz para a gente, né? Olha só, eu vou fazer um convite para o Dr. Sérgio Thyssen vir falar conosco. Muito bom. Eu vou ver se ele consegue nos conceder. Eu tenho contato dele, conheço ele há bastante tempo. Vamos ver se eu consigo fazer. Marisa, hoje, por um acaso, quando eu estava procurando esses vídeos que eu botei aí, por um acaso, tem um estudo desse ponto,
né? E vai, desde o início, desde que o Luciano fez na semana passada, até essa pergunta 28 que eu terminei agora, né? E ele fez um videozinho fazendo esse estudo e tal. Ele faz isso mais ou menos o mais simples, o mais basicão possível. Também. O próprio Miramês, quando comenta o livro dos Espíritos, para todos os níveis de aprendizado. Então, não querendo ser assim, chulo na coisa, mas tem que dar uma nivelada mais rasa, que é para o pessoal poder pegar dali e ir para cima. Quem está em condição mais acima, vai mais acima. Quem não está em condição, fica na beirinha, para não se afogar. Mas eu acho que aí você já atende muito, né? A grande maioria, porque a grande maioria ainda está nesse início, né? Sim. E outros estão com muita dúvida nesses pontos, e são, na minha opinião, são raros os que já têm conhecimento suficiente de ciência para poder adequar uma coisa a outra. Eu realmente ainda não tenho. Eu ainda acho que seria uma boa ideia nós pegarmos vídeos, comentários. O Miramês tem no Filosofia Espírita o comentário de cada pergunta do Livro dos Espíritos. Podemos colocar, porque a gente tem que trazer esses luminares para falar disso, entendeu? Entendeu? E procurar vídeo atuais. O Dr. Sérgio Thyssen, além de médico, ele é físico. Entendeu? E tem tantos outros aí. Vamos procurar, vamos caçar. Entendeu? Perfeito. É porque nós somos, afinal de contas, uma família, onde um já está no 2º grau, o outro está na creche, o outro está ali no ensino fundamental, o outro já passou para a universidade. Então, é dar as mãos e seguir um atrás aí do outro. A Josi e a Tati, né, sabem bem, riram muito de mim, bastante, há tempos atrás, porque lá na casa de Tiago nós estudamos as obras do André Luiz. Então, enquanto estava no nosso lar, mensageiros, missionários, estava tudo beleza, até o dia que, pela sequência, nós chegamos nos mecanismos da mediunidade. E elas riam de mim, porque não, gente, eu só estou lendo. Ler, eu aprendi a ler. Agora, não me pergunte nada, porque eu não tenho resposta nenhuma. Nós vamos continuar, mas é só ler, porque eu aprendi a ler. Eu não entendo aquele livro e nada, para mim, é exatamente a mesma coisa. Eu leio e não consigo. A Tati está dizendo, foi sofrido. Assim, eu só não sofri porque eu mais ria de mim mesma do que... Evolução em 2 mundos é, para mim, uma coisa assim, parece que dá frio de prova. Aí é que... Engraçado, né? Cada um de nós tem uma aptidão, uma facilidade, alguma coisa. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Agora, nesses tempos de o quê? De uns 3 anos para cá, é que eu estou lendo Joana de Ângeles com algum entendimento, porque para mim a Joana era inexplicável. Eu não aguentava os livros dela, entendeu? Eu falei, o que essa mulher tá falando, gente? Ai, sabe, chegava a dar raiva. E outra coisa, aí eu ficava pau da vida, porque eu falava assim, Joana é inacessível para os pequeninos. Tudo que ela fala eu tenho que ir pro dicionário. Aí eu ficava pau da vida. Mas o André Luiz li com a maior facilidade, com o maior entendimento. Então, cada um tem alguma coisa para acrescentar ao outro. Entendeu? Porque você tem o entendimento da Joana, a Tati, entendeu? A Rita, e aí por aí vai. Eu tenho muito pouco, vou pouco na seara dela mesmo, confesso. Entendeu? Vou pouco. Entendeu? Mas... vai acabar pegando o pescoço e tanto que ele sacode. Fala, Zé. Fala isso também. Só que assim, eu acho, eu vejo, né, um grande problema, um grande dilema da própria doutrina. Eu vejo as casas espíritas, pelo menos aqui em Bangu, todas vazias, mas vazias porque ninguém tenta mais ficar martelando a mesma coisa ao mesmo tempo.
as palestras se repetindo, hoje eu vou falar de Evangelho, hoje eu vou falar do Livro dos Espíritos, e é isso, essa é a discussão. E não se dá um passo à frente, um passo acima. Está sempre... você, Marisa, quando você fala assim, Joana, eu também tenho grande dificuldade de Joana. Eu assim, também tenho. É natural, mas é natural. Mas, assim, de tanto que eu vejo a Raquel e a Tati falando de Joana, aí o entendimento começa a vir. Mas, olha só, se eu falar assim, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, ninguém aqui pode falar de Joana, que é o que a gente ficava fazendo. Infelizmente, hoje nós não estamos mais em tempo de ler livros o tempo todo. A gente está em tempo de aprender com os outros. A gente está com tempo de aprender com os erros dos outros para não errar mais. Então, esse assim, o convite que nós estamos fazendo. Exatamente. O meu convite é que a gente vá em frente. Olhe, a gente precisa deixar. A doutrina é base, eu concordo perfeitamente. Mas hoje nós temos uma obra que a própria Raquel fala, André Luiz, dificílima, mas que merece um trato porque ela explica muita coisa inexplicável no passado. Assim como outros estão aparecendo. A gente vê quando o Frutuoso falando, ele traz dados de agora. E assim, que jamais Kardec podia ter falado, né? Que não tinha condição. Mas quando Kardec fala há 160 anos atrás, você não tem a capacidade de aprender isso já não se aplica em muita coisa de agora. Então, esse é o passo. Precisamos, sim, ter um olhar mais amplo. Se a gente ficar eternamente no Livro dos Espíritos, no Evangelho, olhando com o olhar lá do século XIX, a gente vai cometer um pecado com a gente mesmo. E aí está lá, pergunta 780 do Livro dos Espíritos. O intelectual vai sempre à frente do moral. Se a gente não avança no intelectual, se o nosso intelectual está lá no século XIX, nossa moral continua também no século XIX. Falei muito, chega. Falou bem. De repente eu precisava ouvir isso, mas é aquilo. Quem sabe estudar mecanismos da mediunidade um dia com esse grupo, eu consiga abrir um pouquinho. Eu acho que quando a gente já está estudando Miramês, né, o Miramês já está sendo um grande banho, né, mas um banho não é um banho de água fria, é um banho de água quente. Porque, assim, a quantidade de anotações que eu tenho aqui é impressionante, né? Só de hoje, toma anotação. Porque, assim, os olhares, as perguntas, ela cria dúvida, e é essa dúvida que remete a gente para frente. Agora, infelizmente, do conhecimento que eu já assim, eu posso dizer que já tem um olhar diferente, eu não posso falar porque eu ouço isso o tempo todo. Olha, nós não precisamos manter a doutrina. Tem gente que está começando agora. O irmão da minha esposa, o Jacovado, ele pergunta, a primeira coisa que pergunta, tem alguém pela primeira vez aqui na Casa Espírita? E ele abre mão de toda a palestra dele para dar palestra para uma pessoa só que estava pela primeira vez na casa. E aí aquela história. E os outros 15 que estavam na casa querendo coisas novas ficam com problema. Eu acho que e as casas estão vazias. A minha casa, a última vez que fui dar palestra, tinha 7 pessoas só. Então, assim, por quê? E assim, eu já dei palestra para 50 na minha própria casa, mas qual foi o erro? Foi botar pessoas que só falavam do Evangelho, do Livro dos Espíritos, com um olhar do século XIX. E o pessoal não quer mais isso. O pessoal nós estamos na era da internet, na era do Facebook, do fake news. Aí tem que saber discernir o que é fake news e não. E não dá. Eu preciso de conhecimento para dizer se isso é verdade ou não. Se eu não tenho conhecimento, levanto o dedo e pergunto para quem está do lado. Zé, você tem razão. Marisa, eu tenho razão. Raquel também tem razão. Por isso, todo mundo aqui, ninguém está errado. O que fazer? Porque agora estamos neste dilema. Tem gente aqui que não conhece absolutamente nada de doutrina espírita. Tem gente aqui que conhece já até outros parâmetros para além da doutrina espírita. O que fazemos como um grupo? Temos que puxar um ao outro. Então, eu sugiro, vou repetir, que todas as vezes, o estudo de terça-feira começa às 16h. Desculpa, mas eu sugiro que ele comece às 3h. Se faça
o Livro dos Espíritos e depois sempre se traga, de acordo com as perguntas que vão ser estudadas, essa visão mais atualizada, os comentários abalizados, para que a gente caminhe junto, porque senão a gente vai se desencontrar. E não é justo com os que estão começando, e nem é justo com quem já está mais adiante. Então, nós precisamos encontrar uma equalização nesse impasse. Ou fazemos outro dia... Marisa. Outro dia. Eu acho que... Marisa, olha só, quando a gente chegar nas leis morais, já há uma pacificação disso daí. Isso daí é só o princípio. Muita gente pula essa parte porque exatamente é uma parte difícil, complexa e controversa. Agora, a gente não pode abstrair de que já existem informações novas que a gente tem que evoluir, porque essa é o princípio básico, é o de evolução. Eu não digo o contrário, Nádia, eu concordo perfeitamente com você. Mas, por exemplo, eu só entendo essas atualizações eu acho que não porque eu tenho a base. Só um minutinho, Marisa. Só um minutinho, Marisa. Só um minutinho, Nádia. Eu acho que a primeira frase que eu falei, a gente vai passar por isso, é só essa primeira parte. Então, não precisa definir rumo de grupo daqui para frente para o estudo do Livro dos Espíritos, por essa primeira parte. Essa primeira parte é assim mesmo. Quando já chegar nas leis morais, você já vai ver que o discurso já é mais pacificado, já é mais unificado, já é mais fácil. Então, a gente definiu o rumo do grupo. Por este momento em particular, eu acho que é precipitado. Ponto. Gente, vamos fechar a reunião, a gente continua conversando, para não ficar gravando isso. Está gravando. Beleza, é isso mesmo. Tá bom. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Faça. Tá bom, eu faço, então. Mestre Jesus, mais uma vez encerramos a nossa tarde de estudo, agradecidos e, sobretudo, Senhor, pensando quanto ainda nos falta o entendimento dos ensinamentos que Tu nos trouxeste à base há mais de 2000 anos. Com pequenos ainda somos, para entender a grandeza da criação de nosso Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui, lado a lado, buscando entendimento, auxiliando-nos mutuamente, puxando uns aos outros, mas com carinho, com cuidado, para que não se arrebente a corrente, para que se eleve o grupo como um todo, o entendimento, os ensinamentos mais voltados à ciência, parte ciência, mas sem se esquecer a parte filosófica e, sobretudo, a finalidade, que é o melhoramento do ser humano, melhoramento do espírito, a reforma íntima, que redunda da parte moral. E essa tríplice aliança de estudos jamais se afaste de nossas mentes e nossos corações. Que nós possamos estar sempre aqui, unidos, de mãos dadas, contigo, aprendendo e recebendo dos espíritos trabalhadores do plano maior toda essa força, toda essa harmonização, e expandindo, Senhor,
através de nossos pensamentos e sentimentos, algo de bom. E também esses nossos irmãos maiores possam usar para trabalhar a melhoria de nosso planeta. Se conosco, mestre amado, bondosos companheiros do bem, continuem nos auxiliando, em nome de Jesus, hoje e sempre. Nós, de nossa parte, procuraremos continuar nos esforçando para receber esses ensinamentos, entendê-los e colocá-los em prática. Muito obrigado. Despeça-nos para os nossos afazeres, cobertos sobre a paz do manto de nossa Mãe, Maria de Nazaré. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.